suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versos 1, 4 a 11. Alternadamente, né? Ficarão de fora apenas os versículos 2 e 3. 1, 4 em diante. Acerca da diversidade de dons espirituais. Capítulo 12, 1 aos Coríntios, versículos 1, 4, aí até o 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Sentem-se, por favor. Mantenham suas Bíblias abertas no referido texto. Eu quero aqui associar ao tema da revista avivamento, a necessidade permanente da igreja. Queria que vocês citassem uma frase comigo. Digam assim: a maior razão pela qual não vivemos um avivamento é porque estamos satisfeitos em viver sem ele. Um dos pecados mais crassos cometidos por aqueles que têm um conhecimento sobre a obra pentecostal é, uma vez, deixar de depender do fluxo da graça, de depender da ação do Espírito, para poder depender de si mesmo, se tornando assim um profissional da fé. Eu me lembro que quando li um dos livros de A.D. Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, que nasceu na Pensilvânia, e estive no túmulo no dia 22 de maio de 2018, no estado de Ohio, na cidade de Akron, atrás de uma igreja presbiteriana, tem um cemitério de Ale, e ali, no túmulo de A.W. Tozer, que é um mentor espiritual, eu não tive o prazer de conhecê-lo. Na verdade,
Eu nasci 4 anos depois que ele havia morrido. Mas como os seus escritos nortearam a minha vida, e eu então sempre quis prestar uma homenagem póstuma, e sempre ensaiei a possibilidade de visitar o estado de Ohio para fazer a visita ao seu túmulo. E a W. Toze escreveu muitas obras e eu as recomendo para vocês. Uma delas, o melhor de A.W. Toze, que é uma obra, que é uma coletânea de diversas obras. Foi extraído um capítulo de cada livro e colocado num único livro. E o título passou a se chamar O Melhor de A.W. Toze. E A.W. Toze, ele diz que quando o pregador se posiciona atrás da tribuna e as suas pernas não tremem, não há taquicardia, o coração não fica acelerado, não há sudorese, sinais de suor, um frio na barriga, é sinal de que este pregador se tornou um profissional da fé. Ele está confiado nos seus estudos, no seu sermão, no seu conhecimento, e não importa se você tem 15, 20, 30 anos de ministério como pregador, por mais que você tenha se familiarizado com o microfone, com o texto, com o contexto, por mais que você seja hábil na construção de um sermão, seja temático, seja textual, expositivo, em chegando aqui, não confie em nada, no conhecimento, na experiência, na vivência, confie na graça de Deus. Porque no púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Mesmo que as pessoas não percebam que as suas pernas estão trêmulas, mesmo que as pessoas não percebam que você está apreensivo, e mesmo que esses sinais não sejam visíveis, mas aqui dentro você deve confiar no poder da graça do Senhor, não no poder do seu canudo, no poder do seu certificado, do seu diploma ou do seu anel. Em muitos casos, quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. E A.W. Toze, ele tem uma outra obra que eu quero recomendá-la, que foi editada pela Damplevan Editora. O livro é intitulado A Tragédia da Igreja, a ausência de dons. É uma das tragédias da igreja. Os dons estão sendo escanteados, preteridos, em alguns lugares banalizados. E os dons são as ferramentas que Deus deu à igreja para que ela possa executar com brilhantismo, com galhardia, a obra eclesiástica, ministerial. E o texto aqui diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os ignorantes são aqueles que não se importam com os dons. Para eles, os dons são de somenos importância. A igreja de Laodiceia
defenestrou Jesus, o atirou para fora. O pastor daquela igreja dizia: rico sou e de nada tenho falta. A resposta de Jesus foi: não sabeis que és pobre? Ele se arrogava rico. És cego, és miserável, és desgraçado. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, porque para mim tu é um pobretão. E que compre colírios e unja os teus olhos para que tu vejas, porque para mim tu é um cego. E atiraram Jesus para fora. Uma igreja que vivia nababescamente. Tinha tantos recursos que deixaram de confiar em Deus e disseram: a gente pode tocar o culto aqui até sem o dono do culto. Se apropriaram do culto, e Jesus lá do lado de fora, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Na língua portuguesa, o se, que é uma conjunção, quando é acompanhada de verbo, exprime dúvida. O que Jesus está dizendo é: se alguém ouvir minha voz, porque está arriscado eu estar batendo a porta aqui e ninguém está me ouvindo lá. A surdez espiritual. Não obstante Jesus ter sido expulso, e eu já vi membro ser excluído, eu já vi obreiro ser excluído, eu já vi pastor ser excluído, mas, irmãos, eu nunca queria ter sabido que na história Jesus já havia sido excluído por uma igreja, por quem ele havia submetido uma morte ignominiosa, uma morte reservada só para elementos da mais alta periculosidade, morte de cruz. É isso que a autossuficiência faz. Não existe pecado mais crasso do que a autossuficiência. Excluir Deus, banir Deus. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Mas aquela igreja dependia dos seus recursos, dos seus mecanismos, dos seus aparatos. Para que Jesus? A W12 diz que nós nunca devemos confiar as nossas vidas ou seguir a homem algum que não tenha as marcas da cruz e a unção de Deus em sua testa. Aleluia. Que não tenham visíveis sinais de dependência e de intimidade com Deus, com o Pai. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Existem os ignorantes, que são aqueles que não se importam com os dons. Para eles os dons são de somenos importância. Existem os cessacionistas, que creem que os dons espirituais eles tiveram um tempo, um prazo de validade, e que já se esgotou, já venceu, já caducou, que os dons estavam reservados à era apostólica e que valeram para a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, mas não valem para hoje. São chamados cessacionistas. Aí tem os tais dos continuistas ou continuacionistas. São dois termos para o mesmo grupo. Continuistas ou continuacionistas. Não se declaram pentecostais clássicos, mas se declaram a favor da contemporaneidade dos dons espirituais. Que os dons não foram só para a era apostólica, mas que eles são para hoje, para a igreja do século 21. Os pentecostais clássicos, das quais todos fazemos parte,
Acreditamos na contemporaneidade dos dons. Os neopentecostais também, porém cheios de distorções, de invencionismo, cheios de manias e de tantas outras peripécias. Então existem os ignorantes, mas também existem os medrosos. Eu creio nos dons espirituais, eu creio em tudo isso, mas eu prefiro não mexer com esse negócio, porque quando o Espírito vem, as coisas começam a acontecer assim, de forma tão dinâmica, imprevisível, que eu perco o controle. E muitos não querem que o Espírito Santo atue exatamente para manter o controle. Não é uma liderança da carne? O controle tem que estar na mão do Espírito Santo. Eu prefiro não mexer com isso, prefiro não fazer, digamos, nenhum culto de avivamento, chamar pregadores que tenham dons de revelação, de profecia, de maravilhas. Não quero mexer com essas coisas, não. É um problema. Há uma outra obra que eu gostaria de recomendar, Surpreendido pela Voz de Deus, editora Vida, autor Jack Dee. Jack Dee, ele fala da importância de deixar a janela do sobrenatural aberta. Há um capítulo intitulado Abrindo a Janela do Sobrenatural. Quando a gente deixa a nossa janela da nossa casa aberta, entra o ruído, entra a poeira e entra a vespa. Mas entra a abelha, entra o som melodioso e entra a brisa. Aí a igreja diz assim, para não ter problemas, excessos, meninices, eu vou fechar a janela. Aí não entra a vespa, o ruído, e não entra a poeira, mas também não vai entrar a abelha, não vai entrar a boa música, e não vai entrar a brisa. O que tem que haver, o que se requer, é um pastor que tenha pulso, discernimento, preparo espiritual, vida de oração, alguém que domina a palavra de Deus e deixa o Espírito fluir. Os excessos serão combatidos, a meninice será corrigida com amor, e quando necessário com pulso firme, para colocar a coisa em ordem. A igreja de Corinto, capítulo 1 da primeira carta, versículo 7, Paulo diz, nenhum dom vos faltou. Era uma igreja carismática. Todos os dons estavam sendo exercitados no seio daquela comunidade de fé do Novo Testamento. E havia muitos excessos. Tanto é que depois de Paulo falar sobre os dons espirituais no capítulo 12, ele viu uma falta de amor muito grande e que os dons estavam sendo mal utilizados. E ele vê, depois de falar sobre amor, falar também sobre a necessidade da ordem no culto. E ele quase que ocupa o capítulo 14 todo da primeira carta de Coríntios para falar da necessidade de ordem no culto. Fale 2 ou 3 profetas, mas um após o outro, porque um atropelava o outro. Tão ruim quanto a ausência dos dons é o mau uso dos dons. E na igreja de Corinto usava-se os dons para a exibição, por uma questão de exibicionismo, autoafirmação, emocionalismo e competitividade. Aí Paulo, com pulso firme, um grande doutrinador, não fechou a janela do sobrenatural por causa das inconveniências, dos excessos, dos exageros. Não, ele combateu com a verdade, com a palavra, com a sã doutrina. Um homem cheio de discernimento como Paulo não fechou a janela do sobrenatural. Eu vou expulsar a vespa,
eu vou remover a poeira e eu vou acabar com esse ruído. Vai ficar aberta porque a abelha é bem-vinda, a boa música é bem-vinda e a brisa é bem-vinda. Não podemos privar a igreja das coisas do Espírito por causa de algumas inconveniências humanas que precisam ser combatidas com discernimento e sabedoria. Digo assim comigo, eu prefiro uma igreja menina a uma igreja defunto. A menina cresce, o defunto apodrece. A igreja é menina. E daí? Vamos doutrinar a menina? Vamos caminhar lado a lado com a menina? Vamos passar um legado para a menina? Vamos contar as nossas experiências? Vamos ensinar a menina? A menina cresce, mas o defunto apodrece. A maior necessidade da igreja é de poder do alto. Ou a igreja passa por um avivamento, ou por um funeral. O enterro na igreja começa com a negligência da oração. E a oração é um dos temas mais explorados por Paulo nas suas cartas, nas suas epístolas. Numa escala de 0 a 10, como está a sua vida de oração? Meu irmão, ore quando você tiver vontade de orar. Ore quando você não tiver vontade de orar. Ore até você ter vontade de orar. A igreja sem essas ferramentas, a igreja sem o dínamos, sem o poder, sem essa efervescência, sem essa graça, sem essa unção, ela rasteja, ela fica parcimoniosa demais, lenta demais. Ela passa a sofrer da síndrome de Martim da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. E fica assim, a passos tartarugóricos. Mas não é isso que Paulo diz em Romanos 12:11. Sabe o que ele diz? Não sejais vagarosos no cuidados, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Cuidado com a teologia de Martim da Vila. Fique com a teologia paulina. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo corrigiu, combateu os erros, combateu os excessos, doutrinou a igreja de Corinto, para que ela deixasse de ser uma igreja menina, uma igreja imatura, uma igreja neófita. Liderança é contato, contágio e transformação. Por onde Paulo passou, ele deixou sua marca: acessibilidade, contato. Nunca foi um líder impessoal. Contágio, proximidade, troca, feedback, interatividade. E o resultado do contato e do contágio? Transformação.
Ah, mas tem alguns lugares que tem coisas estranhas, que não tem respaldo bíblico. Vamos avaliar, vamos investigar, vamos procurar contrastar a experiência com a palavra. E se não se consubstanciar no que está escrito aqui, a gente doutrina, chama atenção, a gente puxa a orelha se necessário for, para colocar o trem no trilho, no seu lugar. Em alguns lugares realmente são bem estranhos. Se vocês pesquisarem na internet alguns cultos, uma das coisas que os pentecostais clássicos preservam é o princípio do controle consciente. Diga comigo, o princípio do controle consciente. Diferentemente do que acontece num terreiro de macumba, ou num centro espírita kardecista, que quando a pessoa é possuída, aí depois, do transe, aí você faz uma série de perguntas, não se lembra de nada. Mas o pentecostalismo clássico preserva o princípio do controle consciente. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. É o princípio do controle consciente. Teve uma irmã que cantou um corinho antigo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. Para cantar, eu sou uma negação. Só tem cara do Tim Maia, mas não tem a voz do Tim Maia para cantar. Se o Espírito do Senhor se move em mim, eu adoro como o Davi. Eu prego, eu canto. Vocês conhecem mais do que eu, né? Aí teve uma hora que ele disse: o Espírito de Deus se move em mim. Aí o que houve, irmã? Davi baixou. A mulher com uma voz melodiosa, feminina, uma voz linda, uma voz de mulher. Daqui a pouquinho começou a engrossar a voz. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Davi. O que houve, irmã? Davi baixou em mim. Deixa Davi lá, irmãos. Tive recentemente em Israel, visitei o túmulo de Davi. Nunca saiu de lá. O princípio do controle consciente. Ah, porque quando o Espírito veio e me tomou, eu perdi a consciência. Eu dirigi uma congregação no Arnaldo Eugênio, subbairro de Campo Grande, que é o bairro mais populoso do Brasil, zona oeste do Rio de Janeiro. Aí tinha um rapazinho, que eu não vou dar o nome dele, começou a marchar na igreja, uma marcha meio estranha, sabe? Aí depois do culto chamei ele e falei: rapaz, não faz mais isso não. Não, pastor, é um mistério. Eu falei: que mistério? O mistério da marcha do cavalo branco. Eu falei: cá para nós. Aproveitando que só estamos nós dois aqui, aquilo mais parecia o mistério da marcha da Eguinha Pocotó. Ridículo demais, feio. Irmão, desista desse mistério. Eu não vou imitar ele aqui, porque 1,90 m, mais de 140 quilos, imitar o jeito que ele marchou, não parecia nada de marcha do cavalo branco. Eu discerni logo: opa, é a marcha da Eguinha Pocotó. Meu Deus do céu. O que você vê por aí, estão usando agora os mantos, né? Uma coisa assim terrível. Parece uma candombleia, uma macumbleia. Você vê e fala assim: isso é um terreiro de macumba. Aí você olha: não, é um hospício. Haja gadernal. Meu Deus, a coisa está feia, irmãos.
voltemos à palavra. Não se deixam se iludir, não se deixam se demover da fé madura, bíblica. Uma igreja como esta, um campo como este, que preza pela palavra, pela boa doutrina, privilégio de ter um mestre como pastor, que é raro, pastor e mestre, nos púlpitos, que temos aí em muitos lugares, são animadores de plateia. Charles Haddon Spurgeon, que nasceu em 1834 e morreu em 1892, príncipe dos pregadores, pastor batista inglês, ele dizia: chegará um dia em que precisaremos de um microscópio para enxergarmos um grão de doutrina numa dúzia de sermões. Está difícil, irmãos. Tem que ouvir 12 sermões para você conseguir um grão de doutrina. É muito blá, blá, blá. Gritaria, emocionalismo, persuasão. Caia fora dessas coisas. Caia fora dessas coisas. A categorização dos dons, elas estão em 3 níveis. Os 3 primeiros dons citados por Paulo fazem parte dos dons de revelação. Ou seja, quais são os dons de revelação? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o de discernimento do espírito, que está um pouco mais, é citado um pouco mais embaixo. Os 2 primeiros lá em cima. Aí tem os dons de poder, que é o dom da fé. O único dom que está no plural, que são os dons de curar. E o dom de milagres, que em algumas traduções é o de maravilhas. O dom de maravilhas. E tem os dons de inspiração, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A igreja de Tessalônica, ela cometeu 2 graves erros. E no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, versículo 19, Paulo diz assim: não apagueis o espírito, ou não extinguis o espírito, não extingais. E no versículo 20 a seguir, Paulo diz assim: não desprezeis as profecias. Em muitos lugares, por conta do medo, ou por causa das inconveniências, por causa dos excessos, por causa do trabalho que o pastor vai ter que ter para botar tudo no seu devido lugar, então é melhor apagar o espírito, dizer assim: ó, eu tenho o meu próprio manual, eu tenho uma certa experiência, deixa eu tocar, mas nada vai fluir. Seja no púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Eu quero fazer umas confissões aqui, ainda que eu sei que está sendo gravado, mas eu quero fazer umas confissões aqui. Eu nasci no fogo, na obra pentecostal, fui batizado com o Espírito Santo expulsando demônios, e Deus já me usou poderosamente nessa obra de libertação, um ministério bem diferente do que eu possuo hoje, que é de mestre. E eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de me tornar presidente de campo, por indicação do
Bispo Abner de Cássio Ferreira, eu fui mandado para assumir o campo de Itaguaí, uma cidade portuária, a 30 quilômetros da capital, muito próxima da capital. Eu morava em Campo Grande, 30 quilômetros da frente. E, em chegando ali, num trabalho, uma igreja que antes, há 5 anos eu havia pregado lá, aquela igreja tinha 400 membros. 5 anos depois, quando eu assumi, ela tinha 42. Não vou dizer o nome da igreja, apesar de já ter dito o nome da cidade, mas existem muitas igrejas lá. E o pastor havia se envolvido sexualmente com vários casos amorosos, um escândalo terrível, agiotagem. É o que Kalbar, um teólogo suíço, diz, né? Carisma sem caráter é uma catástrofe. Um pastor que falava muito em línguas estranhas, que gostava, né, do reteté, mas vivia chafurdado no pecado. Os dons espirituais são para o crescimento do reino de Deus e não para o crescimento do ego humano. E tem muita gente se locupletando através dos dons, buscando visibilidade através dos dons. E tem muita gente que acha que falar em línguas é sinônimo de espiritualidade. Lê do engano. Lê do engano. Os dons espirituais não são prova de espiritualidade. Naquele dia, muitos dirão: em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu falei novas línguas. Em teu nome. A resposta vocês já conhecem. Tu é um estranho. Quem é você? Eu não te conheço. Então não se apoie nessa falsa espiritualidade. Não se apoie nessa falsa espiritualidade. Aquele pastor foi flagrado e as coisas vieram a público, e por isso que houve esse êxodo, essa saída em massa. E eu cheguei lá, uma obra fragmentada, sofrida, mas eu cheguei lá como profissional da fé. Já tinha na época uns 25 anos de pastorado, porque eu já sou pastor desde 1988, consagrado pelo Ministério de Madureira. E cheguei ali muito frustrado. Um ano depois eu fiz, como os empresários fazem, um balanço, né, de fim de ano, pós o contra, onde nós crescemos, onde deixamos de arrecadar, o que vendemos, o que não vendemos. Aí eu fiz um balanço para saber o quanto a gente havia progredido, e eu fiquei muito frustrado. Em um ano, nenhum batismo. Uma igreja também escandalizada. Ninguém foi batizado também com o Espírito Santo, nem batismo em águas e nem com o Espírito Santo. Arrecadação pífia. E um ano depois, continuava na bancarrota. Igreja cheia de dívidas. Aí, meus irmãos, eu consegui a primeira família, uma família católica, de intelectuais da cidade, gente com doutorado, mestrado. A senhora que trouxe os filhos já com 40 anos, netos, netas, teve uma experiência com Deus e trouxe todo mundo para a igreja, e queriam ser dali. Vieram da igreja católica. Ela era uma jornalista aposentada, serviu há mais de 30 anos no jornal Zero Hora, na cidade de Porto Alegre. Eram todos originários do Rio Grande do Sul.
E eu passei a ser pastor deles. Mas aquela senhora começou a apresentar um comportamento estranho. E um dia ela disse assim: pastor Alex, o senhor não pode ir lá em casa não, fazer uma oração, e estamos passando por uma experiência, o diabo tinha perdido essa família, estava fazendo tudo para levá-las de volta. Aí estava um pastor lá cuidando dessa família, com graves problemas espirituais, mas sem orar, sem jejuar, sem buscar, vivendo no profissionalismo, né? Já tinha pregado não sei quantos mil sermões, já tinha escrito alguns livros, domínio de púlpito, domínio da escrita. Estava virando um pastor da igreja de Laodiceia também. Para que Jesus, né? Vamos confessar. Quem sabe se a minha confissão não ajuda alguém aqui. E não vai ser por falta de humildade que eu deixarei de abençoar alguém aqui. Aí, irmãos, eu disse assim: essa família está toda estranha. O diabo estava... Falei, eu não quero mexer com esse negócio, não. Aí telefonei para um amigo meu, penteca, chamado Camilo Mangueira Figueiredo, amigo de adolescência. Quando adolescente, ele só vivia na brasa, no fogo. Hoje está na minha idade e continua assim. Nunca vi aquele cara apagado. Aí eu bati o fio e falei: Camilo, tu vai me socorrer, cara. Eu vou visitar uma família e parece que tem uns negócios lá meio estranhos do inimigo, e eu quero que você me ajude. Na verdade, ia colocar como testa de ferro, ia ficar ali só na defensiva, né? Aí o Camilo veio, horário e dia combinado. Aí Camilo veio. Onde que é? Vamos lá. Entramos num carro só e eu levei Camilo. Chegamos lá. A mulher muito simpática, intelectual ela, muito inteligente, uma senhora de 70 e poucos anos, nos recebeu muito educadamente. Sente-se. E o Camilo: quer água, pastor? Eu falei: quero. Quer água, pastor Camilo? Não, não quero. Quer café, pastor? Eu falei: quero. Quer café, pastor Camilo? Não, não quero. Aí quando ela foi buscar a minha água, ele disse assim: tu não está em jejum não, rapaz? Tu me traz aqui para uma encrenca dessa? Quer dizer que tu veio para libertar uma família das garras de Satanás e não está jejuando? Bebe água. Agora a mulher foi beber café, vai vir trazer café para você beber? Eu falei: sim, eu gosto de café. Aí ele disse assim: tu não está vendo que a mulher está cheia do diabo? Eu falei: não. Que diabo o quê? Está cheio do diabo, rapaz. Tu não está vendo o diabo nos olhos dela? Eu falei: não. Uma mulher educada, uma mulher prendada. Que isso? Aí quando ela chegou, ele querendo entrar no manto, e eu falando de Lacan, que ela gostava muito de psicologia. Aí começamos a falar de um psicólogo lá atrás, das antigas, Rollo May. Depois começamos a conversar sobre Carl Gustav Jung, sobre Freud. E eu psicologizando com o demônio. Aí o Camilo, sabe? Eu posso falar? Aí eu disse: ah, sim, por favor. Eu estou te vendo, Satanás. Botou o dedo na cara da mulher. Eu falei: meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Eu estou te vendo, Satanás. E aquela mulher olhando para ele: eu estou te vendo. Tu está se escondendo, mas eu estou te vendo. Demônio, sai dela. Ela cai para trás, mão para trás. Falei: meu Deus do céu, eu estava conversando com o demônio.
Que falta faz o discernimento de espíritos? O demônio estava ali. A oração dá sensibilidade. O jejum te dá sensibilidade espiritual. Deus me castigou tanto que eu era magro, gente. Olha o peso que eu estou. Misericórdia. Dizem que o Ibama está atrás de mim. Sai, demônio! Irmão para trás, começa a gritar. Eu falei, é mesmo o demônio. É o demônio. Já estava aí um bocado de tempo, rapaz. Tu não viu? Eu falei, não vi, não. Meus irmãos, um mês depois eu estou dirigindo uma Hilux. O padrão caiu, né? Hoje é uma baratinha. Aí, bateu atrás. Falei, meu Deus do céu, uma pessoa bateu. Aí eu desci para ver, era um carro todo bagaçado, a Hilux, quase não aconteceu nada, né? Aí eu fui socorrer o indivíduo. Quem era o indivíduo? O pastor Camilo. Falei, tanta gente para bater no meu carro no Rio de Janeiro. Logo você, profeta. Retaliação, rapaz. Retaliação. Aquele demônio lá de 30 dias atrás. Rapaz. Rio de Janeiro, irmão. Tudo bem que é bem menor do que São Paulo, mas é um estado muito grande. E quantos são motoristas, veículos? O pastor Camilo afundou a traseira do meu carro. E para explicar à seguradora que eu era o errado, porque bateram atrás. Esse já é outro assunto. Aí, irmãos, uma reflexão. Falei, eu preciso voltar às minhas origens. Eu estou vivendo como um cessacionista. Eu sou um pastor medroso. Quero ter vida no altar. Mas não fiz nada, não. Esqueci. Aí tinha uma irmã chamada Zeni Bulé. À época, 78 anos de idade. Hoje, mais de 90. Uma senhora negra, com deficiência motora do lado direito, mão e perna, e deficiência visual de um olho. E ela se apaixonou pelo meu filho especial, que a chamava de vó, e ela chamava de meu netinho. E o meu outro filho, que está em Portugal, se apaixonou pela irmã Zeni, e a gente vivia numa casa grande, tinha um quarto, e a gente mobiliou para a irmã Zeni, apesar dela ter condições, ter casa, filhos, família, e ela viúva, ela queria morar conosco. Então era a fome e a vontade de comer. Nós querendo ter a irmã Zeni conosco, e a irmã Zeni querendo morar conosco. Conversamos com os filhos dela, regulam a minha idade. Não, tudo bem. Até porque na mesma cidade, se der saudade, a gente bate um fio, a gente chama a mamãe aqui, a gente vai buscar, sem problema. E a irmã Zeni não era empregada doméstica, a irmã Zeni era tratada como uma rainha. Aí um dia, na minha biblioteca, debruçado lá, escrevendo um artigo para o jornal O Semeador, para qualquer outro órgão, não me lembro, aí alguém bate a porta. Se está dentro da minha casa bater na porta, nem precisa. Aí eu disse, entra, era a irmã Zeni Bulé. Aí ela entrou, eu falei, sente-se. Aí ela sentou-se. O que se traz, irmã Zeni Bulé? Eu tive uma revelação, meu filho, contigo. Eu falei, então me conte. A revelação que eu tive era assim, um palácio. Você era como um califa, um rei muçulmano. Usava turbante, aquelas vestes talares. E como eu cheguei aqui na sua biblioteca, na revelação eu chegava e batia no teu quarto. Teu quarto era luxuoso,
cortinas de seda, almofadas de seda, uma cama enorme de marfim, mas a cama era muito grande. Tudo bem que o senhor seja alto, tudo bem que o senhor tenha esse corpo anzil, mas a cama era exageradamente grande, não precisava ser tão grande. Confortável, e o senhor se despreguiçava de um lado para o outro, e eu chegava, quando o senhor me via, disse: entra, irmã Zeni, como o senhor acabou de fazer aqui. E eu estava com meu braço todo carcomido de lepra, e minava água e sangue, e parte dos ossos estavam à mostra. E eu ia até o senhor e disse: pastor Alex, Deus me trouxe aqui, porque ele disse que o senhor tem a cura. Olha como está o meu braço, em carne viva, dá para ver até os ossos, e não para de sair água e sangue. E Deus disse que o senhor tem a cura. E eu bocejava e dizia assim: irmã Zeni, com o tempo isso vai se curar. Não há nada que eu possa fazer. Não, o senhor pode fazer, porque Deus disse que a cura virá através do Senhor. E eu bocejava, virava de um lado para outro. Irmã Zeni, é o tempo que vai fazer cicatrizar, é o tempo que vai fechar a ferida, é o tempo que vai trazer sua cura. Não, Deus disse que é através do Senhor. Aí, contou isso, mais alguma coisa? Ela disse: não, por hora não. Se despediu, saiu. Aí, quando eu dobrei os joelhos, impactado com aquela revelação, bateu de novo a porta. Eu disse: entra. Era a irmã Zeni. Ah, eu tenho algo para falar. É a interpretação. Deus me deu a interpretação. Ele disse que eu represento a igreja de Itaguaí, que ele lhe confiou. O meu braço carcomido de lepra, escândalo, pecado, e a igreja ficou doente. E Deus confiou ao Senhor essa igreja doente. Mas o Senhor só boceja. O Senhor só quer cama de marfim. O Senhor só quer almofadas de seda, cortinas de seda. O Senhor fica na zona do conforto, mas não quer a zona do confronto. E Deus manda dizer para o senhor, pastor: pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. Falei: como é que é, irmã Zeni? Pouca cama, o senhor está dormindo além da conta. O senhor não precisa dormir tanto assim. Outra coisa, o senhor está comendo muito. Quanto tempo faz que o senhor não jejua? Falei: irmã Zeni, não me lembro. Então jejua, pastor. E outra coisa, entra no carro, sai do carro, entra no carro. Esse povo que se escandalizou, que saiu, não vai voltar. Se o pastor que assumiu essa igreja não for visitar, não é delegar, não, vai, esteja junto. Não é um trabalho que está estável, é um trabalho que está desestruturado. É, mulher de coragem. Falei: meu Deus, por que eu trouxe essa mulher para minha casa? Pouca cama, pouco prato e muita sola de sapato. É dormir menos, comer menos e andar mais. Além de profeta, é filósofa. Jejua e ore, pastor. Faça um trabalho de oração matutino. Como assim? Sim, 6 da manhã. Faz um trabalho na igreja, convoca o povo, de 6 às 7. Aí eu pensei logo: irmão Omestírio, que é um pastor, gosta de oração. Ou a esposa, saudosa memória, missionária Rebeca. Tinha uma outra de oração chamada missionária Rafaela. E um presbítero chamado Tisso, muito amigo meu. Eu falei: opa. Aí ela disse assim: Deus está falando comigo, o senhor está pensando em colocar alguém. Mas Deus já tem um nome. Eu falei: o Tirso? Não. A Rebeca? Não. A Rafaela? Não. O Omestírio? Não. Que nome? Alex de Melo Cardoso. Ou o senhor vai fazer o trabalho de oração,
Vai ficar em casa na cama de marfim, só convocando o povo para vir orar. O povo tem que chegar e já ver o Senhor de joelho. Falei, para que eu trouxe a mulher para minha casa? Não é o Mexírio, não. Não, é Alex. Não é Rafaela, não, é o Alex. Então é o Alex. 6 horas da manhã, irmãos, eu já estava lá. Chorando, falando com Deus. 3 dias de oração. Houve um mover terrível naquele lugar. 1 mês, 2 meses. Em todo o período que eu fiquei lá, eu fui um pastor presidente, dirigente do culto de oração matutina. Aquele trabalho permaneceu durante toda a minha gestão. Eu orando, orando, orando. Daqui a pouquinho, almas sendo batizadas com o Espírito Santo. Gente se rendendo. A sede tendo suas representatividades no batismo. 3, 6, 9, 12, 18, 20, 25, 30 candidatos. E a igreja fluindo. Muita gente de outras igrejas procurando aquele mover, aquela graça, aquela unção. E eu quero se tornar membro dessa igreja. Daqui a pouquinho tínhamos que colocar cadeiras no corredor, porque não dava gente na galeria. E começamos a fazer gabinete pastoral novos, sala nova para minha esposa, a sala da pastora. Vamos colocar ar-condicionado, vamos colocar não sei o quê. E começou a entrar dinheiro, melhorou tudo. Começaram a melhorar as coisas, porque eu abri a janela do sobrenatural. Oh, aleluias! Abandonei a teologia de Martim da Vila. É devagar? Não mais. É devagarinho? Não mais. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. A maior necessidade da igreja é de poder do alto. Agora eu quero recomendar uma outra obra. Livros que marcaram a minha vida, que revolucionaram a minha vida, que deram uma guinada de 180 graus na minha vida. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill nasceu em 1907 na Inglaterra. Morreu em 1994, 1 ano antes do meu primeiro filho nascer. Foi um grande escritor e pregador do Evangelho. Por que tarda o pleno avivamento? E nesta obra, que na verdade é um opúsculo, um pequeno livro, eu diria um pequeno grande livro, pequeno no tamanho, grande no conteúdo e no quesito riqueza teológica. 4 motivos por que tarda o pleno avivamento. Diga comigo, 4 motivos por que tarda o pleno avivamento. Leonard Ravenhill diz assim: 1. Tarda o pleno avivamento porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. A prioridade mudou. Não é mais a glória de Deus, não é mais levar os perdidos ao arrependimento, é dinheiro, é fama e aceitação pessoal. Citando novamente Charles Haddon Spurgeon, diz que aquele que serve a Deus por dinheiro, cedo ou tarde servirá a Satanás com um salário melhor. O que te motiva?
Não perca o foco. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro em si, é o apego, é o amor, é a atenção exagerada que você dá. É melhor ser senhor de uma moeda do que escravo de duas. E diz Leonard Ravenhill, o segundo motivo porque tarda o pleno avivamento, tarda porque os nossos cultos parecem mais shows teatrais do que pregação do Evangelho. Aí nessa revista que você tem em mãos, na página 78, quero fazer um contraponto na página 78, que é um material robusto, rico. Não quero abrir mão aqui da sua essência. O último parágrafo, na página 78, 2. Filipe desce a Samaria. Localizou? Página 78, no último parágrafo, lá embaixo. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Hoje prega-se tudo, mas a mensagem não é mais cristocêntrica. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um diácono cheio do Espírito Santo, portanto, avivado. Aleluia. Esse foi um dos pré-requisitos para a inclusão no diaconato da igreja primitiva. Para ser diácono tinha que ser cheio do Espírito Santo. Imagina para ser pastor, apóstolo. E eu recebi uma igreja toda depauperada, doente, fragmentada, quebrada, na bancarrota, vazio. É melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Não, a partir de hoje, a diretoria, os dirigentes vão sentar aqui embaixo. O púlpito vai ficar vazio. Não acho uma boa ideia. Recomendaria que não fizesse assim. Mas é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Aí diz mais: a exemplo de Filipe, muitos pregavam e proclamavam publicamente o Evangelho. Na ordem da grande comissão, constava Samaria como a seguinte. E isso era muito importante porque o avivamento estava derrubando barreiras. Quando a torrente do avivamento vem sobre a igreja, multidões são salvas, e eu vivi isso. Depois que eu busquei ser cheio do Espírito. Multidões são salvas e caem por terra todas as diferenças. Assim como o Espírito Santo impeliu a Filipe para Samaria, continua nos impelindo a outros povos para a mesma finalidade: pregar a Cristo. Agora no último parágrafo, Filipe pregava a Cristo. O diácono pregador tinha uma mensagem para os samaritanos. Não misturava com os sincretismos tão comuns da época. Sua mensagem era Cristo. O conteúdo era Cristo. E os milagres eram através de Cristo. É lamentável a existência de grupos que não querem somente a mensagem de Cristo. Querem Cristo e os adendos do curso deste mundo. Cristo e as paixões da carne. Cristo e alguma coisa a mais. Ficamos realmente surpresos quando pregamos somente Cristo. E alguns insinuam que queriam algo mais. Filipe pregava somente Cristo, o que foi morto, sepultado e ressurreto. Essa mensagem gera o verdadeiro avivamento. A quem Cristo não basta, nada basta.
Cristo é suficiente. Fuja de mensagens cheias de firulas. Por que tarda o pleno avivamento? 4 motivos por que tarda o pleno avivamento. Já disse o primeiro, o segundo motivos. Agora o terceiro. O avivamento tarda porque não temos mais interesse e fervor na oração. Basta ver a frequência dos cultos de oração. Por que tarda o pleno avivamento? Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Culto personalista. Em que o homem ocupa o centro. Que tristeza. A pregação, ultimamente, tenta aumentar o tamanho do homem, diminuir o tamanho de Deus. Já na igreja de Corinto, houve essa tentativa. Fãs, clubes. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Está, pois, Cristo dividido? Foste Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Serão ministros por intermédio dos quais vocês chegaram ao conhecimento do Evangelho. Nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ele acaba com o culto à personalidade. E é interessante que na chave bíblica do Novo Testamento grego, ele não diz quem é Paulo e quem é Apolo. Isso é coisa dos léxicos, dos tradutores. Porque no original está que é Paulo, que é Apolo. Porque que se refere a objeto. Que é isso? Quando eu me refiro à pessoa, quem é ele? Então Paulo usa o que e não o quem. Porque ele estava se colocando como um objeto. Paulo está dizendo, e eu já disse aqui numa outra ocasião, eu sou o cano que fica atrás do reboco, escondido na parede. Há uma torneira linda, cravejada de diamante, feita de ouro maciço. Todo mundo que passa, olha para a torneira e diz, que torneira linda. Essa torneira é Jesus. Tem uma mão que desce, abre e fecha a torneira. Essa mão é de Deus. Tem a água que sai pela torneira, que é o Espírito Santo para descedentar nossa sede. Paulo está dizendo, a mão é de Deus, a torneira é Jesus, a água é o Espírito Santo, eu só sou o cano. E está de bom tamanho. A glória de Deus, a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo, eu só sou o cano. Só o fato do Espírito passar por mim para descedentar a sede da igreja, é um privilégio. Aceite o seu chamado de cano, porque se você não aceitar ser cano, tu vai entrar pelo cano. Vila Alpina é um bairro? Um cano como o senhor alimenta, abastece toda a Vila Alpina. Agora, para alimentar São Paulo, o Estado, tem que ser um cano igual eu. Que as palmas engrandeçam a Jesus.